pessoal, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Barreiras aqui no YouTube. Estamos chegando com mais uma palavra de Deus ao seu coração, desejando que ela traga esperança, encorajamento e, acima de tudo, direcionamento espiritual para a sua vida. Nossa devocional de hoje está no fato da ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, hoje é domingo da ressurreição, o domingo em que Jesus ressurgiu, saiu do sepulcro e foi assunto aos céus. Foi levado aos céus para que ele de lá pudesse cumprir todo o seu propósito, todo o seu plano perfeito que o Senhor Pai, o Senhor, elaborou para a sua vida. Eu gostaria de, nesse momento de devocional, apresentar algumas questões relacionadas à ressurreição de Jesus, que elas são de autoria do John Piper. Tive acesso a elas, achei muito interessante e decidi compartilhá-las contigo. Ele vai enumerar 10 fatos que estão relacionados à ressurreição de Jesus. O primeiro deles é um Salvador que jamais pode morrer de novo. E aí ele faz referência a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, a ressurreição de Cristo decreta a vitória de Cristo sobre a morte. E ele não precisa ou não pode morrer novamente, porque a sua morte ela já é eficaz, por si só, já sela o pacto e o plano de salvação. O segundo fato que o John Piper liga à ressurreição de Cristo é o arrependimento. E aí nós temos Atos capítulo 5, versículos 30 e 31, quando o texto diz: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro, numa cruz. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. A ressurreição de Cristo é a oportunidade que temos de nos arrepender e, através dele, sermos salvos e sermos regenerados, que é o terceiro fato. A regeneração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo escreveu: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somos regenerados, mas também temos o perdão dos nossos pecados. Este é o quarto fato ligado à ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios disse: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. É através da ressurreição de Cristo que nós temos perdão dos nossos pecados. Mas a ressurreição também está ligada ao Espírito Santo. Nós temos em Atos capítulo 2, versículos 32 e 33, quando o autor sagrado disse: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então o Espírito Santo de Deus também está ligado com o fato da ressurreição. Sexto fato que nós podemos destacar é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 34, o texto começa: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqueles que estão em Cristo, eles gozam de uma proteção e eles têm uma salvação, uma garantia de que essa condenação não chega mais a ele. Sétimo fato é a companhia e proteção pessoal de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 20,
as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor, através da sua ressurreição, ele nos dá companhia, ele nos dá proteção pessoal. A sua ressurreição nos outorgou essa proteção e essa companhia. Oitavo fato é a prova do julgamento vindouro. Prova do julgamento vindouro. Prova de que ele voltará como juiz. Atos capítulo 17, versículo 31, o texto diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo voltará para julgar a grandes e a pequenos, a todos aqueles que passarem por essa existência, e a sua ressurreição é mais uma etapa do processo que Deus estabeleceu, do plano perfeito que Deus estabeleceu de resgate, de salvação da humanidade, mas também de julgamento. Nono fato é a salvação da futura ira de Deus. Nós temos Romanos capítulo 5, versículo 9, dizendo o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, nos absolve, nos salva da futura ira de Deus, que com esse julgamento será julgado ou jogado e lançado sobre o povo. E por fim, o 10º fato é a nossa ressurreição dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11 fala disso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e também 1 Coríntios 15, 20. Mas 2 Coríntios 4, 14 diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Meu querido, a ressurreição é a base da nossa teologia. O cristianismo depende muito da ressurreição de Cristo. Eu espero que nesse dia de domingo de ressurreição você possa relembrar e reaprender, ou quem sabe estudar ainda mais sobre a ressurreição de Jesus, porque ele ressurgiu, ele está à direita do Pai, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Ele é a nossa viva esperança. E eu desejo que ele seja a sua viva esperança. Que Deus te abençoe e que haja a ressurreição de Jesus no seu coração para a sua salvação e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aproveitamos para lhe convidar a compartilhar esse nosso link. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.